Você não tem dúvida de quem é o seu Deus. Você não tem dúvida da capacidade do Deus que você serve. Você não tem dúvida que Deus pode fazer milagres. Que Deus pode te socorrer. Você não tem dúvidas que Deus está te guardando, que Deus está te protegendo. Que Deus é um Deus provedor, você não tem dúvida disso. Que não existe Deus maior como o nosso Deus, você não tem dúvida. Mas eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por experiências que mesmo sabendo o Deus que tinha, se sentiu abatido, triste, cansado. Vontade de desistir. É interessante que Elias estava tão cansado, de tanta luta que ele estava enfrentando, de tanta adversidade, era uma batalha após outra, ameaças de morte, que ele chegou a falar para Deus: vou dizer com as minhas palavras sem sair da verdade, Senhor, pedi a graça de viver. Ele falou isso para Deus. Ele falou: basta. Eu queria tanto ter paz. Deus, deixa eu morar com o Senhor logo. Deixa eu morar com o Senhor logo. Me leva, me busca. Eu estou me sentindo sozinho. Eu sei que o Senhor está por perto, mas eu estou me sentindo sozinho. Coisa. Esse abatimento espiritual levou Elias para dentro de uma caverna. Caverna da vida, vamos dizer assim. Ali ele não queria ver ninguém, ouvir ninguém, receber conselho de ninguém, ser confrontado por ninguém. Ele queria um lugar que ele não fosse perturbado por nada. Mas Deus é tão maravilhoso que quando Deus percebe que eu e você passamos por isso, Ele vai nos buscar. Porque você é filho. Deus sempre vai te buscar. Não importa onde o problema vai te colocar, aonde o problema te lança, aonde o problema te joga, aonde a adversidade te faz ir. Ele sempre vai trazer você de volta. Ele sempre vai te buscar. Seja no fundo do poço, seja no vale da sombra da morte, seja no estágio de depressão profunda, de descontentamento, de abatimento, seja no deserto, seja na caverna, Ele sempre vai atrás de você. Diga glória a Deus. Ele sempre vai atrás de você. E ele foi atrás de Elias e disse para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui dentro? Elias, o que fazes aqui? Por que você está aí moado dentro dessa caverna? O que significa isso, pastora? A gente entra nesses processos, mas a gente tem que sair deles. Você não pode ficar nas cavernas. Sabe quando você não tem força mais para nada? Parece que sua vontade é de sumir, de esconder, de fugir. Nem a pastora você quer ver. Nem no culto você quer vir. A gente entra, mas a gente tem que sair.
Amém. A gente tem que sair. Eu quero dizer para você que nós somos humanos, mas que Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E nós não podemos nos conformar e permanecer dessa forma. Diga glória a Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Usa sempre da sua sinceridade com Deus. Guarda isso no seu coração. Eu tenho aprendido isso nesse tempo, nesses dias, nessa semana. Não fique em silêncio diante do Senhor quando você não estiver bem. Quando você sentir esse abatimento, quando você sentir esse cansaço, quando você sentir esse esgotamento no seu espírito, na sua vida. Seja sincero com Deus, exponha isso para Deus. Elias falava a verdade para Deus. Ele falou para Deus: tenho procurado ser zeloso, fazer tua vontade. Eu estou sendo ameaçado de morte. Estou me sentindo sozinho. Estou perdendo a graça com tudo, a graça de viver. Sempre seja sincero com Deus. Em todas as coisas e também nos seus desabafos. Sinceridade diante de Deus não é visto como murmuração. Guarda isso no teu coração. Ser sincero não é murmurar. Deus não condena a sinceridade. Pelo contrário, quando você é sincero nas suas orações, seu clamor, e como eu expondo como ele se encontrava naquele momento, Deus vem com cura para te restaurar. Embora Deus saiba tudo o que nós passamos, mas Ele está vendo que você está fazendo dele um amigo. Desabafar os seus desgostos. E Elias foi sincero com Deus. Amém. E o que Deus fez, minha pastora? Começou a cuidar dele. Levou pão, levou água, para ele se fortalecer. E é interessante que, quando a gente sente um esgotamento, cansaço, né, quando a gente sabe, mesmo a gente tendo um Deus forte, que o problema está aí, né, que está extraindo muito da nossa vida, a gente vem no culto, a gente recebe pão, recebe água. Deus deu pão e água para Elias 2 vezes através do anjo, mas ele continuou com o esgotamento. Por quê, pastora? Porque sair disso é um processo. E você tem que entrar nesse processo de Deus. Ele sim, com pão e água, conseguiu até se levantar, conseguiu caminhar um pouquinho, retomou algumas coisas na vida, mas o coração dele ainda continuava esgotado, cansado. De tanto problema, de tanta coisa. E ele foi e se escondeu dentro da caverna. E Deus foi atrás. Amém? Deus foi atrás. Se for preciso, você vai atrás de um filho seu, sim ou não? Vai. E Deus foi naquela caverna. Atrás do filho. Atrás do profeta Elias. Diga glória a Jesus. E de repente, Deus começa a trabalhar no mistério. Entendo o mistério de Deus, eu já vou encerrar. Deus trabalha em mistérios na nossa vida. Deus tem a sua maneira de falar conosco em cada momento que nós atravessamos. Amém? De repente, Elias lá na caverna, ele começa a ouvir um vento forte, mas não era um vento qualquer. Era um vento tão forte, mas tão forte, que estava arrancando pedra do chão. Removendo a pedra do chão. Creio eu que Elias pensou, já vem Deus atrás de mim.
Ele olhou aquele vento forte, porque ele sabia que Deus muitas vezes se manifestava através do vento. Amém? Como Ezequiel 37, o vento do Espírito soprou nos 4 cantos e fez um cemitério ressuscitar. Ele sabia que Deus operava através do vento. Ele olhou, mas Deus não estava no vento. Depois ele começou a perceber que o chão começou a balançar, começou a haver um grande terremoto. Ele disse: agora é Deus. Deus está se manifestando através do terremoto. Deus não estava no terremoto. E nós sabemos que Deus, segundo a palavra, já usou o terremoto para ir às prisões e abalar as estruturas e arrancar portas do inferno para que os seus discípulos fossem libertos. Depois ele começa a ouvir o som do fogo, um calor, os galhos queimando, um fogo diferente. Olhou, agora é Deus, é o Deus do fogo, né? Elias era o profeta do fogo. Ele olhou, Deus não estava também no fogo. E Deus se manifestou na vida de Elias de uma outra maneira. Naquele dia difícil, naquele tempo difícil, naquela caverna da vida. Presta atenção no que a pastora vai te falar. Porque isso me ensinou muito e vai ensinar você também. De repente, ele ouviu e ele viu uma brisa suave e delicada. Deus estava lá, na brisa. Diga glória a Jesus. Olha aqui para sua pastora. Deus continua mexendo nas peças da sua vida. Deus continua trabalhando. Você continua sendo humano, mas Ele tem as suas maneiras de agir. Não importa o tamanho dos problemas, não importa o tamanho das perseguições, não importa o tamanho das nossas lutas. É hora de você enxergar Deus na brisa. Deus está nas brisas da nossa vida, irmãos. Repara para você ver que para você enxergar uma brisa não é fácil. Você já viu brisa? Quem já viu uma brisa? Você sabe o que é brisa? Geralmente ela cai na madrugada, pela manhãzinha. E você tem que observar para você enxergar ela. Geralmente a brisa, você vê ela nos campos, nas pétalas das flores, das folhas. Você vê uma gotinha tão minúscula de água, conservando vida. Amém? Conservando vida. E é interessante que as flores podem estar igual essa orquídea, para baixo, para cima, para um lado, para o outro, cabeça para baixo. A brisa fica lá. Ela fica lá. Amém? Parecendo um sereno, né? Ela fica lá. A gente tem que observar bem para enxergar. Diga glória a Deus. O que Deus quer falar comigo, pastora? Tá difícil? Mas Ele é nas brisas da sua vida. Veja Deus nos detalhes, meu irmão. Veja Deus nos detalhes. Sai dessa caverna. Abra os teus olhos e contempla Deus nos detalhes da sua vida. Nos detalhes do seu casamento, nos detalhes na vida dos seus filhos.
nos detalhes do seu trabalho, vê Deus. Que Ele continua presente, cuidando de você. Diga glória a Deus. Talvez Elias estava achando que Deus ia se manifestar naquele tempo difícil, com vento, com terremoto, com fogo. Sim, Deus podia manifestar. Mas Deus também queria que Elias visse que Deus é um Deus que trabalha nos detalhes. Diga glória a Deus. Como se não estivesse vendendo nada. Você está vendendo o suficiente para viver, para sobreviver, para manter-se de pé. Está te faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa para a tua família? Pastora, hoje eu queria ter comprado uma carne para o almoço, mas eu não pude. Mas vai ter o arroz, vai ter o feijão. Você tem uma horta no quintal. Veja Deus na brisa. Diga glória a Deus. Veja Deus na brisa na tua vida. Pastor, eu não tive dinheiro para fazer a compra, mas Deus te deu uma cesta. Deus usou alguém para te levar alimento. Veja Deus na brisa. E você até é boca de Deus. Pastor, eu não consegui pagar aquela conta, mas Deus usou alguém para pagar para você. Veja Deus na brisa. Amém. A gente não pode deixar com que nada venha nos esconder, nos fazer ficar dentro de uma caverna. Veja Deus nos detalhes e eu encerro. Tudo que vem de Deus é muito poderoso. Você pode fazer um estudo sobre o orvalho, sobre a brisa. Quando bate numa terra, está produzindo ela, está preparando ela para produzir muito. Você está entendendo? Quando o orvalho, a brisa começa a trabalhar num lugar, Deus está preparando aquele lugar para produzir muito. Em nome de Jesus. E se você já reparou às vezes como a brisa faz as flores no quintal ficar bonita? A cebolinha tá murcha num dia, a brisa cai e fica tão bonita a cebolinha. Até que tá tombada ergue. Não é verdade? Guarda isso no teu coração. Amém. E Deus falou para Elias, sai dessa caverna, volta para o teu caminho, volta para a tua missão, volta para a tua luta. Amém. E me veja nos detalhes. Em nome de Jesus. Deus continua por perto, cuidando de nós. Quando esse abatimento vier, sai dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E veja Deus nos detalhes na sua vida. Deus é o Deus de detalhes. 5 pães e 2 peixes foi suficiente para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Diante desse número de pessoas, 5 pães e 2 peixes era apenas um detalhe. Era algo pequeno, mas foi o suficiente. Vira uma nuvem da tamanho da mão de um homem. Disseram, vai chover. As pessoas olhavam como? Só tem uma nuvem tão pequenininha no céu. Mas é através dela que veio uma chuva. Seródia temporã, inesperada. Deus é o Deus dos detalhes. A brisa de Deus é poder de Deus demais, irmãos. Em nome de Jesus. E prepara a terra para produzir.
Em nome de Jesus. Guarda isso no teu coração. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus então. Obrigado, Jesus.